Continuando com as minhas explicações sobre o Islã, o islamismo, o Alcorão, as nações islâmicas, eu vou falar da Sharia, conforme eu prometi na última aula. Sharia se escreve com SH ou com X. Sharia quer dizer caminho para a fonte da água, ou rota para a fonte da água. A Sharia é baseada no Alcorão e na Suna. A Suna é um livro escrito pelos contemporâneos de Maomé que descreve a vida do profeta para que as gerações futuras de islamitas tivessem conhecimento dela. A Sharia, portanto, é o chamado, o denominado direito islâmico. Esse direito islâmico gerou, com o tempo, uma jurisprudência islâmica. Não é possível praticar o Islã sem consultar o Alcorão e a Suna. É impossível. A ONU, quando foi fundada, fez um documento chamado Declaração dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É baseado na Declaração dos Direitos dos Cidadãos, lá da Revolução Francesa de 1889, que derrubou o rei Luís XVI e destinou a ele e a rainha Maria Antonieta, terminando assim com o reinado da milenar Casa Capeto. No artigo 7 diz: todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Isso é uma balela. Nós sabemos muito bem que isso não existe. Nas democracias ocidentais, basta ver na televisão, o que mais existe é desigualdade social. Ou seja, uns acima da lei, se considerando semideus, nos cargos de poder. Outros, coitados, na periferia, morrendo de fome, abandonados pela lei. É uma tristeza, mas é a verdade. Nós, seguidores do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, temos obrigação de cuidarmos desses pequeninos que estão abandonados pela lei. Nossas igrejas, nossas congregações, nossas missões têm obrigação, são obrigadas, pelo amor de Cristo, a exercer este amor junto a essa gente. A Sharia é combatida politicamente pelas democracias ocidentais, porque dizem eles que ela é incompatível, a Sharia é incompatível com os princípios fundamentais da democracia, dos direitos ocidentais, como os direitos humanos, a liberdade de pensamento, o direito das mulheres, o direito LGBT, entre outros. Essa turma não entende que nem o dedo da mão é igual. Então, a nação A não é igual à nação B. A nação C não é igual à nação D. Cada um se rege da maneira que o seu povo concorda em ser regido. Portanto, é uma intromissão indevida na terra dos outros. E essa mesma ONU tem lá autodeterminação. Temos que respeitar a autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? É o seguinte: cada um tem o direito de se reger como quer. E o todo tem que respeitar. Mas essa turma dos direitos humanos não respeitam isso. Eles usam esses direitos humanos da ONU, mas não os princípios fundamentais da ONU.
A jurisprudência islâmica chama-se FIGH, F-I-G-H. Elas são decisões dos juristas islâmicos que dirigem a vida dos muçulmanos. Elas se dividem em dois: Usul al-Fiqh, raízes da lei, e Furu al-Fiqh, ramos da lei, ou as regras práticas para se viver uma vida de acordo com o Islã. Nas sociedades islâmicas não existe uma constituição como a nossa. Na sociedade islâmica existe a obediência à regra determinada pela Sharia. Por quê? Porque a Sharia lida com diversos aspectos da vida cotidiana, bem como a política, a economia, os negócios, os bancos, os contratos, as famílias, a sexualidade, higiene e as questões sociais. Veja, eles até falam da higiene, porque como essas nações estão no deserto, a higiene é uma coisa muito importante. Nós não temos uma política de higiene. Quando eu era pequeno, se escovar o dente na escola e os professores ensinavam que tinha que tomar banho todo dia. Na década de 70 teve um negócio de flúor para os dentes. Depois eu nunca mais vi nada disso. Eu não vejo nada. Então, se você entra no ônibus, sem tomar banho, não importa se está doente, fica junto da outra pessoa, coitado, fica ali feito sardinha em lata e não sabe a higiene de cada um que tem ali dentro. Não tem no Brasil uma política de higiene. E a Sharia cuida até da higiene dos povos islâmicos, dos povos das nações islâmicas. Na nação regida pela Sharia, não tem liberdade religiosa. É só o islamismo e ponto final. Na Sharia, existem os castigos corporais. Você errou, paga, recebe um castigo. Ele é chamado de Hudud, H-U-D-U-D, que quer dizer fronteira, limite. E essas punições são ordenadas e fixadas por Deus como o apedrejamento. Na Bíblia, no Torá, no Velho Testamento, tem apedrejamento. Nós falamos de apedrejamento. Jesus salvou a mulher adulta do apedrejamento, lembra disso? Então, o apedrejamento já é uma coisa que Deus determina. Evidentemente que hoje as leis da civilização ocidental adaptaram os castigos de acordo com os crimes. Muito bem. Mas, nas teocracias islâmicas, nos países islâmicos, nas nações islâmicas, essas ofensas contra Deus e contra os homens, veja bem, a jurisprudência islâmica divide os crimes em dois, um contra Deus, outro contra os homens. Os castigos são dados de acordo com essas ofensas. Então vamos ver, o adulto que comete apostasia, abandona o Islã, que é um crime, um pecado, um ato de traição, é punido com a morte. Esse Salman Rushdie aí tem um decreto de morte por ele, porque ele debochou do Islã. O Ayatollah Khomeini lá do Irã expediu um decreto de morte por ele, porque ele é apóstata. E há 3 meses atrás, isso já foi lá não, há muitos anos, há 3 meses atrás ele sofreu um atentado, o sujeito gritou lá, porque estava cumprindo a determinação do Ayatollah, um chefe islamita, xiita do Irã. Outro hudud em relação
a, 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 a sexualidade ilegal, ou a relação sexual ilegal, como os homossexuais, o sexo pré-marital, o sexo extraconjugal. Esse hudud, ele é punido com apedrejamento. Mas também pode ser punido com enforcamento, porque no Irã enforcaram os homossexuais lá em praça pública. Isso tudo é feito em praça pública, hein? Para todo mundo ver. Não é escondido, não é sobre a terra, não. É a turma ver mesmo o que está acontecendo. Consumo de álcool. De 40 a 80 chibatadas. Lá não, ninguém fica bêbado. Ficou bêbado, pau come. Roubo. Amputação de uma mão. Roubo nas rodovias. Amputação de um pé e de uma mão. Chama-se amputação cruzada. Falsa acusação, é mentira. 80 chicotadas. Lá o negócio é firme. Por esses exemplos acima que eu estou falando, vemos que é difícil conciliar o modo de vida das nações árabes, das nações islamitas, com o modo de vida das nações ocidentais. E mesmo o modo de vida daquelas nações que praticam outras religiões sem ser a judaico-cristã. O judaísmo e o cristianismo. Como essas religiões que eu estou falando é o shintoísmo, o budismo, o hinduísmo e as religiões africanas. Já imaginou um africano adorando seus deuses simbolizados por árvores, por coisas da natureza? O islamita cai de pau num sujeito desse. Os Estados Islâmicos, como eu já falei, como deixei bem claro, espero, são teocracias. O conceito de teocracia eu vou ler para não dizer besteira. Se refere aos governos que se baseiam na crença que o Deus é que rege a nação, através da religião oficial. Também responsável por reger todos os aspectos da vida política, econômica e cultural. E ponto final. Nesse tema não há divisão ou separação entre Estado e as instituições religiosas. E não existe alternância de poder, ou seja, ninguém pode apresentar-se como candidato a nada. Não há eleições diretas dos representantes por meio do voto popular. Fecha aspas. Não vou nem comentar isso, hein? O que me faz afirmar que todas as convicções que nós, os ocidentais que vivemos em regime ditos democratas, onde existe uma clara divisão na esfera política e religiosa, nenhum interferindo uma na outra, quer dizer, a religiosa e a política, não temos direito de nos imiscuir, de nos metermos nas teocracias islâmicas árabes. Não temos. Esses países são regidos pela Sharia, a lei baseada no Corão e na Suna, ou seja, nos preceitos religiosos do Islã. Portanto, não temos o direito de nos metermos lá. Essa história de no campo de futebol, usar faixinha em homenagem ao LGBT, ajoelhar, porque lá não tem direito do trabalhador. Meu amigo, o trabalhador de lá dá graças a Deus que está trabalhando lá, porque eles são oriundos da África, da Índia, da Bangladesh, onde viviam miseravelmente. Bom, por isso o grande problema dos muçulmanos não são as teocracias, não são as xarias, mas sim a chamada jihad. E dela eu vou falar na próxima aula.